Olá pessoal, seja bem-vindo ao segundo Congresso Baiano de Recreação, Animação e Ludopedagogia. Para quem não me conhece, eu sou o Tio Bill e eu venho hoje aqui falar um pouquinho com vocês aqui nesse congresso maravilhoso, que a gente vai estar aí em mais de 20 palestrantes com palestras maravilhosas dos mais diversos temas. E hoje eu, Tio Bill, eu trago para você um pouquinho da minha experiência e também da minha pesquisa que eu venho realizando por conta do meu mestrado, né, que são jogos e brincadeiras no contexto inclusivo. Então eu trouxe para vocês alguma coisa, algumas falas e trouxe bastante material para mostrar e para a gente discutir um pouquinho aí, tudo bem? Então vamos lá. Jogos e brincadeiras, a gente vai deixar só um pouquinho à parte e a gente vai falar um pouquinho de inclusão. A inclusão é um assunto que vem crescendo ultimamente, vem crescendo aí de alguns anos para cá, porque viu-se que a pessoa que tem alguma deficiência ela estava sendo realmente excluída de alguns segmentos e que isso não pode acontecer, certo? A inclusão tem que acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento. A inclusão ontem, por assim dizer, ela acontecia bem menos do que hoje em dia. Era uma, entre aspas, uma inclusão que não caracterizava realmente uma inclusão, mas em muitos casos chegava a ser realmente uma exclusão ou ainda uma segregação desse público e que, como eu já falei para vocês, esse olhar de alguns anos para cá vem mudando e cada vez mais vem mudando ainda mais. Então é um assunto que eu já trabalho há muitos anos, já faz mais de 20, 25 anos que eu trabalho com deficientes e a parte de recreação, nesse mesmo tempo aí, quase 30 anos eu tenho de experiência, então eu juntei as duas coisas porque eu percebi, tanto na minha prática quanto nas minhas aulas de faculdades, em cursos e etc., que o pessoal tinha muita dificuldade, muitas dúvidas do que fazer com esse público, do que podia ser feito, do que não podia ser feito. Então eu resolvi juntar os dois, o lazer, que é a recreação, e a parte da inclusão. E tô tocando aí a minha pesquisa e estou há alguns anos já estudando bastante sobre isso. Então, como eu falei para vocês, a inclusão de ontem não existia, muita coisa era realmente uma exclusão e depois, alguns casos, você achava aí uma segregação, mas a real inclusão, infelizmente, não existia, não só na prática, mas também na teoria, na fala das pessoas. Por exemplo, antigamente uma pessoa que tinha síndrome de Down era chamada bem chulamente, por assim dizer, de mongoloide. Isso não cabe mais hoje em dia, por favor, isso não cabe mais em nenhum lugar. Né? Então, o conhecimento das pessoas está aumentando em relação à inclusão e com isso as práticas estão melhorando. Então, a inclusão de ontem e a inclusão de hoje. O que é a inclusão de hoje? Hoje já se vê muita coisa legal, muita coisa boa, muita prática realmente inclusiva e a brincadeira e as brincadeiras e jogos vêm bem de encontro com isso, porque facilita muito esse processo de inclusão, independente de onde eu esteja. Se eu estou na minha escola, se eu estou no meu hotel, se eu estou no meu acampamento, porque esse público a gente pode receber aí em qualquer lugar. O que eu vejo entre aspas, de uma maior dificuldade dessa inclusão toda é o que?
são as diversas deficiências que existem. Como eu falei para vocês, eu trabalho há 20 e tantos anos já com deficiente, então eu já atendi N tipo de deficiência diferentes, algumas síndromes raras já passaram pela minha mão e também fiquei perdido no começo, mas fui estudar. Mas hoje em dia nós temos aí o que a gente recebe mais é o autismo, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que está aí na mídia, né? Cresceu bastante. E aí uma coisa, só um detalhe antes de continuar, vou dar o exemplo do autismo, né? Que hoje está bombando na mídia. O pessoal me pergunta, nossa, tio, mas o autismo nunca existiu, começou agora. Não, gente, isso não é verdade, tá? O autismo, como outras deficiências, sempre existiram, como outras doenças também, sempre existiram, mas o que acontece? As pesquisas estão mais avançadas, o vocabulário do pessoal está melhor, então sempre existiu o autismo, que lá nos primórdios não era conhecido como autismo, mas depois com as pesquisas e tudo mais, então entrou aí o transtorno do espectro autista, que engloba aí o autista leve, o autista moderado, o autista severo, lembrando que todos são autistas, não é porque esse aqui é mais leve, esse aqui é mais severo, que esse aqui é menos autista do que esse. Não, isso aí não existe também. Engloba aí a síndrome de Asperger. Então o autismo é uma das coisas que a gente mais está vendo hoje em dia e mais está recebendo hoje em dia. Além do TEA, a síndrome de Down também tem bastante, a gente recebe bastante aí. Nós vemos muitos cadeirantes. O ser cadeirante pode envolver muitas outras ramificações aí. Pode ter sido um PC, uma paralisia cerebral, pode ter sido lá na infância uma poliomielite que deu um problema motor, então infelizmente ele acabou indo para uma cadeira de rodas. Pode ter sido um acidente de carro ou de moto, alguma coisa que fez perder o movimento das pernas. Então esse cadeirante é muito extenso. A paralisia cerebral, microcefalia, hidrocefalia, os deficientes visuais e os deficientes auditivos. Então esses daí são algumas das deficiências mais conhecidas, né? E essa inclusão com jogos e brincadeiras, o primeiro passo que foi dado foi dentro da escola, porque viu-se que esse público, que chama PAEE, Público-Alvo da Educação Especial, dentro da escola a gente tem essa nomenclatura, então viu-se que esse público estava ficando excluído, estava ficando segregado e não realmente incluído. Então os profissionais da educação começaram a ver a necessidade de realmente ter uma inclusão desse deficiente nas atividades de salas de aula, e os jogos e brincadeiras foi um caminho que facilitou muito para o professor, para o profissional da educação, incluir realmente esse público. Por quê? Porque os jogos e brincadeiras, quando a criança brinca, a criança é nato da criança o brincar. Então, quando ela brinca, ela esquece das necessidades, entre aspas, diferentes que o amiguinho tem, e ela vê realmente as qualidades e as potencialidades desse amiguinho cadeirante, desse amiguinho autista. Então os jogos e brincadeiras, usando o mundo da magia, o mundo do faz de conta, acontece essa mágica aí entre as crianças e entre todos eles usando esse caminho maravilhoso. Fora da escola, nós temos aí a criação de vários espaços hoje em dia inclusivos, que, por exemplo, brinquedotecas, gibitecas, casas de eventos, bufês infantis, que olham para a inclusão com um olhar carinhoso e transformam o seu espaço mais receptivo para essas pessoas, e são adaptações que
muitas vezes são pequenas, com custo baixo, por exemplo, uma rampa para um cadeirante, um banheiro adaptado. Isso aí é muito importante hoje em dia, que nós estamos vendo esses bufês, escolas e brinquedotecas e etc., se adequando a essa realidade nova. Tudo bem? Então, esse é um panorama geralzão das deficiências, de como está e esteve esse quesito de inclusão. Agora eu vou mostrar para vocês alguns jogos, algumas ideias que eu trouxe para você fazer aí na sua casa, para você aplicar aí com o seu público. Lembrando que os jogos que eu vou mostrar não são só para deficientes, atende qualquer tipo de público, e eu dei muita importância para alguns jogos que são feitos com materiais reciclados, com materiais de fácil acesso. Então vamos lá, vou pegar aqui alguns, eu vou começar com esses daqui, ó. Eu tenho um monte de coisa aqui, acho que nem vai dar tempo de mostrar tudo. Isso aqui são feitos com rolinho de papel higiênico, o meio do rolinho de papel higiênico. Eu deixei nesse formato aqui, eu tenho pintadinho, tá? Mas isso aqui eu uso para minhas palestras, para mostrar realmente como é que é feito, certo? Isso aqui é um jogo da memória. São vários pinos desses. Como é que é um jogo da memória disso? Sonoro, para quem não enxerga, por exemplo. Então eu vou fazer assim, ó. Esse é um som. Opa, o parzinho, achei. Esse aqui é um som. Esse aqui não tem nada, então não são pares. Então esse é um exemplo de jogo da memória sonoro, que é bem interessante. Um material que eu uso bastante são as bolinhas. Então bolinhas diversas. Deixa eu pegar aqui para você mais algumas. Olha, dá para perceber, isso aqui é bolinha dessas camas de bolinha aí, dessas piscinas de bolinha. Isso aqui já tem uma textura, não sei se dá para perceber aqui, uma textura, como se fossem uns espinhos, lógico que não machuca, sem contar que tem isso aqui já tem uma outra textura, né? Outro som. Se você jogar no chão, essa aqui acende, essa aqui já é dura, mas tem também uma outra textura diferente. Opa, essa aqui não é a bolinha oficial, ela é de brinquedo, mas ela é bem durinha. Essa aqui é aquelas bolinhas de fisioterapia, de fazer massagem. Então, isso aqui me dá muita possibilidade de fazer atividades. Por exemplo, outra aqui que eu estou terminando, eu tenho bastante atividade aqui, em processo de criação. Tá aqui, ó, ainda não fiz. Essa aqui vai ser futuramente um jogo da memória, onde eu trabalho letras. Deixa eu pôr aqui perto para você. A letra, o braille e a libra. Então seria um jogo da memória trabalhando as três coisas: letras, braille e libras. Então bem legal. Outra coisa muito interessante, tá aqui, ó. Isso aqui vai ser futuramente uma prancha de alinhavo. Vou colar num papelão, fazer vários furinhos em volta, e a criança vai trabalhar a psicomotricidade, todo esse movimento de pinça e por aí vai. Lembrando que eu não vou usar uma agulha de verdade, por favor. Algumas outras coisas, figura e fundo. Isso aqui eu fiz com peças de joguinhos do meu filho. Isso aqui são aquelas forminhas de cortar massinha. Então a peça vai ficar espalhada na mesa, ele vai ter que colocar aqui em cima, encaixando certinho. Outra, pastas de vogais. Então feito com velcro, com uma pasta normal, feito com velcro e papelão. Letra A, B, A, E, I, O, U, perdão. Então ele vai tirar aqui, ó, olho, onde ele vai colocar aqui. Ele vai tirar daqui e colocar aqui. Então, bem baratinho também. Tenho de quantidade, tenho de letras, tenho de sílabas e por aí vai. Sequências, jogos de sequências é muito importante. Eu ponho uma ficha dessa, ou com letras, ou com números, ou figuras diversas, e entrego
várias fichas para eles. Pode ver que tudo isso aqui meu é feito com papelão. Então é bem interessante. E por aí vai, muitos materiais. Eu construo muito material com a criança, porque o aprendizado dela se torna muito mais significativo quando você leva o material e constrói junto com ela. Ela gosta mais de fazer e gosta mais daquilo lá, de jogar e de brincar. Tá legal? Então, gente, isso foi uma explanação bem geral. Algumas atividades de alguns exemplos, vocês podem voltar aí o vídeo quantas vezes quiserem. Agradeço por poder participar e agradeço a sua presença aqui. Estou à disposição para dúvidas, sugestões e por aí vai. Então, um abraço para vocês, espero que tenham gostado, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau!